E o investidor de cripto no Brasil não tem um minuto de paz. Quando o mercado cai é liquidação, quando o mercado sobe é medo do topo. E quando você acha que vai ter uma semana tranquila, aparece uma notícia dizendo que o governo vai cobrar IOF sobre operações com cripto. É, galera, o Bitcoin não descansa e o governo também não. Só que calma. Antes de a gente sair gritando, é o fim do mundo cripto, vamos entender exatamente o que é esse tal de IOF, por que o governo quer cobrar isso agora, o que muda na prática para quem compra Bitcoin ou stablecoin, tá? E o que isso tem a ver com a dívida pública e até mesmo com a arrecadação, tá? Porque quando a gente entende o sistema, a notícia deixa de ser pânico e pode até virar uma estratégia. Vamos começar entendendo o que é esse tal de IOF, tá? IOF significa Imposto sobre Operações Financeiras. Então, traduzindo, é o imposto que o governo cobra quando você faz certas movimentações com dinheiro. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Comprar dólar, pegar empréstimo, usar cartão internacional, fazer certas aplicações financeiras, tá? O IOF, ele é diferente do imposto de renda, porque ele não é sobre o lucro, ele é cobrado na hora da operação mesmo, tá? É como se fosse um pedágio financeiro. Só que tem um detalhe importante. O IOF, ele não serve só para você arrecadar, ele também é uma ferramenta de controle. O governo ele pode aumentar ou até mesmo diminuir o IOF para desestimular a compra de dólar, para controlar a saída de dinheiro do país, para ajustar o fluxo financeiro. Então, o IOF ele não é só um imposto, tá? Na verdade, ele é um instrumento de política econômica. E se você está se perguntando onde é que as criptos entram nessa história, hoje quando você compra o Bitcoin com reais, você não paga IOF. Então o cripto ele é tratado como um ativo digital, é como se fosse uma ação ou um bem, tá? Só que o governo está discutindo aplicar o IOF nessas operações, principalmente quando elas envolvem conversão para stablecoin, como o SDT ou o SDC, transferências internacionais e os valores mais altos por mês. A lógica do governo aqui ela é bem simples, tá? Se a stablecoin ela funciona como dólar digital, então é como se fosse um câmbio, tá? E se a operação de câmbio ela paga IOF, então a proposta é basicamente equiparar comprar dólar tradicional e comprar dólar via stablecoin. Mas a questão que todo investidor cripto está se fazendo é por que isso agora? E aqui vai entrar uma parte que as pessoas não explicam direito, tá? O Brasil ele tem uma dívida pública enorme. O que é essa dívida pública? É o dinheiro que o governo pega emprestado para pagar as suas contas. Então funciona assim, ó. O governo ele gasta mais do que arrecada. E para fechar essa conta, ele emite títulos públicos. Os investidores compram esses títulos e o governo promete pagar, só que com juros, tá? Então essa soma de tudo que o governo deve, isso aí é a dívida pública. Então quanto maior a dívida, mais juros e o governo vai precisar pagar mais pressão existe para aumentar a arrecadação e mais o governo procura novas fontes de imposto, tá? E o mercado cripto, ele cresceu muito nos últimos anos, especialmente as stablecoins. Então hoje, grande parte do volume negociado no Brasil envolve esse dólar digital. E isso cria uma situação. As pessoas elas conseguem acessar dólar, elas conseguem movimentar recurso e elas conseguem fazer transferências internacionais, só que isso não passa pelo sistema tradicional de câmbio. Então, do ponto de vista do governo, isso reduz o controle e a potencial arrecadação. Então, o IOF ele surge como uma forma de equilibrar, né, equalizar essas regras, reduzir esses atalhos e, principalmente, aumentar a arrecadação. Só que na prática, o que isso muda para o investidor de criptomoedas, tá? Então, se essa proposta avançar como ela está sendo discutida, o que pode acontecer é o seguinte: as compras acima de um determinado valor mensal podem pagar IOF, as stablecoins podem ser tratadas como uma operação cambial e as transferências internacionais via cripto podem ter um custo adicional. Isso com certeza vai encarecer a entrada das pessoas no espaço cripto, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Se a alíquota for de 3,5% no IOF e você comprar, por exemplo, 20 mil reais em cripto, você poderia pagar 700 reais só de IOF, tá? Então isso vai mudar principalmente para quem faz grandes movimentações, para quem usa stablecoin para enviar dinheiro para fora do país e para quem faz a arbitragem entre dólar e cripto. Só que para quem compra pouco e acumula por longo prazo, o impacto ele pode ser bem menor, tá? Só que as operações mais frequentes, aí o custo ele pode começar a pesar bem. E se você está se perguntando se isso é bom ou ruim,
A resposta depende muito do ponto de vista. Porque para o governo, isso é uma forma de você reduzir essa distorção entre o dólar tradicional e o dólar digital. Para o mercado cripto como um todo, é o aumento de custo e é uma possível redução de competitividade com os outros mercados. E para o investidor, isso é uma variável nova no cálculo, né? Então o ponto mais importante é que isso aqui não é uma proibição, isso aqui não é um banimento, isso aqui não é um ataque direto ao Bitcoin. Isso é uma tributação. E a tributação ela faz parte quando o mercado cresce muito, como é o caso do mercado de criptomoedas. Só que existe algo muito mais profundo aqui nessa história do IOF, tá? Porque as criptos, ela reduz intermediários, ela reduz fronteiras, ela reduz dependência do sistema bancário tradicional. E quando algo reduz o controle, com toda certeza o sistema vai reagir. Sempre foi assim na história econômica. Só que é verdade também que quando o mercado ele amadurece, ele entra no radar regulatório. E o Bitcoin ele deixou de ser um nicho, deixou de ser uma bolha, tá? As stablecoins elas deixaram de ser um brinquedo só para nerd e elas viraram uma infraestrutura financeira paralela. E esse tipo de infraestrutura financeira, ela acabou chamando a atenção do Estado. E se você está se perguntando o que fazer agora, primeiramente, tenha calma, tá? A proposta ainda pode mudar, pode ter limite de isenção, pode ter ajustes, tá? E segundo, você tem que entender o seu perfil. Se você compra pouco e acumula, o impacto pode ser mínimo, tá? Se você faz operações frequentes, você precisa recalcular o seu custo, tá? E se você usa stablecoin como ponte internacional, você precisa ficar atento, tá? E terceiro, lembrar que custo não muda fundamento, tá? O Bitcoin ele continua sendo com oferta limitada, com sistema descentralizado e uma alternativa ao sistema tradicional. O imposto ele pode até alterar o fluxo, só que ele não altera o protocolo. É, pessoal, o investidor cripto realmente não tem um minuto de paz no Brasil, tá? Só que talvez isso seja sinal de uma outra coisa. Porque se estão discutindo imposto sobre cripto, é porque cripto ficou grande demais para ser ignorado. Se fosse um mercado irrelevante, ele não seria tributado. Até porque mercados irrelevantes eles não incomodam. Então o jogo agora está ficando mais sério. E quando o jogo ele fica mais sério, quem entende o sistema acaba jogando muito melhor. E agora eu quero saber de você. Você acha que isso é um ajuste necessário ou é um excesso de intervenção? Comenta aqui e até a próxima, pessoal.